Graça e a paz do Senhor Jesus, de volta aqui com mais um vídeo para estar deixando uma palavra abençoada para o nosso dia, para esse dia chamado hoje, amém? Estou muito feliz com esse Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado, até aqui Ele tem me sustentado, e eu creio que não é diferente com a tua vida, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria hoje estar falando sobre o Evangelho e transformação, porque o Evangelho ele é transformação, né? O Evangelho ele é novidade de vida, amém? É o que transforma o ser humano. O homem não convence o homem do erro e nem do seu pecado. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, amém? E eu queria deixar os Salmos, estar lendo com vocês, os Salmos 42, aleluia, que vai nos dizer assim: a alma anela por servir a Deus no seu templo. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua esperança. Ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermonita, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Imagine quantas coisas, quantas situações o salmista aqui ele está se derramando, né? Nesse texto, falando para Deus, né? Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecesse de mim? Porque às vezes nós achamos que Deus ele se esqueceu da gente, né? Eu conheço pessoas assim e eu já passei por esse momento, não sei se você já passou, né? E aqui o salmista ele está nos fazendo lembrar: direi a Deus a minha rocha, por que te esquecesse de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? E muitas das vezes o inimigo ele nos oprime mesmo a ponto de nós acharmos que não temos mais saída e de que não temos ninguém, que estamos só, né? Porque ando em pranto por causa do inimigo, da opressão do inimigo, como com ferida mortal, e meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus, né? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Né? Esse texto ele é um texto onde o salmista ele se derrama, né, completamente diante do Senhor Deus, né? A alma anela por servir a Deus no seu templo, dizendo a Deus que a alma dele está abatida, né? Como se o salmista ele não tivesse mais uma saída para ele. Igreja, muitas das vezes esse salmo, eu refletindo nele, né? Porque está abatida, a minha alma, os inimigos da minha alma me oprimem. Às vezes, a gente fica muito, se questionando sobre as coisas dessa terra, né? Eu não queria nem começar dessa forma, mas, assim, lendo esse texto, várias vezes refletindo sobre isso, né? Fica se perguntando, muitas das vezes somos nós, né? Por que se esquecesse de mim, ó Deus? Por que está batida a minha alma? A gente fica, é um questionamento para Deus. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu ficava me questionando, mas quando eu me lembro de que Deus, ele falou comigo a respeito de que me levaria para vários lugares, e eu sem entender, né? Às vezes a gente acha que é viajar, Deus vai te levar para
várias viagens, vai ficar um tempinho aqui, 2 dias ali, mas quando Deus ele começa a te mudar, né, de cidade, quando Deus começa a moldar você, porque somos vasos na mão do Senhor Jesus, né? Quando Deus ele começa a nos moldar, né, como vaso, e muitas das vezes, igreja, dói, né? Ele molda o nosso caráter. Ele muda, sabe, o nosso posicionamento com ele, tanto na maneira de falar, como na maneira de pensar, nas atitudes, sabe, em tudo, nas vestes, em tudo, em tudo, em tudo, em todas as áreas. Aí o Senhor começa a te mudar, o tempo começa a passar e você começa a se perguntar, né? Muitas das vezes a sua alma fica abatida. Eu tô contando um pouco assim do meu testemunho, né? De que Deus ele me lembrou um dia de que ele cumpriria as promessas na minha vida, mas que ele me levaria para vários lugares, só que ele tem um propósito para tudo. E muitas das vezes a gente não entende o lugar onde o Senhor ele nos coloca. A gente vai para lá, ele sustenta, ele guarda, ele envia, sabe? Ele cuida de todos os detalhes, porque se fosse de mim, se fosse por mim e pelos meus, eu não estaria onde eu estou hoje. Sabe, e hoje eu entendo assim o propósito de Deus. Antigamente, uns tempos atrás, eu me preocupava muito com a opinião dos outros, né? Porque eu sei que tem pessoas que são seus verdadeiros amigos, são poucos, que perguntam, poxa, você mudou, poxa, você mudou de novo, mas seja feliz, Lili, sabe? Eu conheço quem são os verdadeiros, mas eu sei que tem umas pessoas que é só por curiosidade, né? Vai lá e te cutuca, né? Onde você tá? Você já tá aí de novo? Nossa, mas sabe, é uns questionamentos, quer saber, perguntar, só fica muitas das vezes vendo sua vida pra saber, não é pra saber se você tá bem, eu conheço muito bem, sinceramente, quem é quem, sabe, aí uns eu ignoro assim, ficava, sabe, questionando, perguntando, explicando, então, eu vim pra cá por causa disso. Eu vim pra cá por causa daquilo. Só que as pessoas, na realidade, são bem poucas. Se eu contar assim 3, 4, eu conto assim, ó, a passagem do que eu vivo, do que eu vivi, do que eu passo, dos propósitos que Deus tem comigo em cada lugar que eu já passei. Só que para as outras eu só falo assim, o trabalho do meu esposo. Mas na verdade, igreja, se você for parar pra pensar, sabe, o lugar onde Deus ele te desloca, ele tira do seu conforto, ele tira você do seu aconchego, onde você fala assim, nossa, tô no paraíso. Aqui tá bom demais, que eu não quero sair daqui, meu Deus, quero morrer aqui, estacionar aqui, porque tá perfeito, tá tudo fluindo, tá tudo uma paz, mas não é isso que Deus quer. Deus ele quer nos tirar do nosso conforto, ele quer nos levar. É muito fácil, igreja, você mulher de Deus, você homem de Deus que me ouve, é muito fácil você falar assim para Deus, eis-me aqui, Senhor, envia-me, usa-me. Quantas vezes eu não já falei isso? Quantas vezes, mas quando chega na hora da realidade de Deus querer te enviar, de Deus querer nos usar mesmo na presença dele, na obra dele, porque eu sei, igreja, que hoje eu vejo, eu tô com 42 anos, como eu falei, já passei em vários lugares, não fico aqui falando onde eu já morei, não tem necessidade, eu vivo as coisas de Deus, eu vivo para a obra do Senhor, eu vivo para o reino de Deus, eu não tenho que dar a explicação da minha vida para ninguém, são, que eu falei, para poucos ali eu falo mesmo, as pessoas que estão comigo do meu lado, verdadeiramente, né, primeiramente minha família. Então o que acontece? Eu sei o plano que Deus tem para minha vida, então eu sei o que eu já passei, eu sei que muitas das vezes eu já falei, eis-me aqui, só que quando eu comecei a provar desse eis-me aqui, me envia-me a mim, igreja, é doloroso. Mas eu passei a entender que são almas, eu passei a entender que são pessoas, sabe? Eu passei a entender que eu luto diariamente com as potestades, com os principados, eu luto contra as coisas espirituais, sabe? Coisas que eu não consigo ver, coisas que você não consegue ver. E hoje eu passei a entender o propósito que Deus tem na minha vida. Eu já passei em alguns lugares, igreja, que eu não coloco, eu não fico postando, de fazer estudo com mulheres, para transformação, sabe? Já chegaram assim pessoas até a mim que estavam já prestes a desistir de tudo, sabe? De dar um basta, de dar um fim tudo. Ó, eu procurei você, eu vim aqui procurar você, Lili, porque eu já desisti de tudo.
eu não aguento mais. Outras me falavam que não tinha mais saída, que precisava de um socorro, que se eu podia orientar. Em cada cantinho, em cada lugar que eu passei, sempre tinha alguém, algumas pessoas que vinham até a mim e eu pude ajudar de alguma forma, através da palavra do Senhor, através dos aconselhamentos que o Senhor Ele me deu para passar para essas vidas. Então, hoje, eu falo, nesse dia de hoje, eu entendo os propósitos de Deus, eu estou entendendo o querer de Deus na minha vida, não envia-me, porque quantas vezes muitas pessoas só querem ficar na igreja, dentro da igreja, do templo, só ali participando dos grupos. Ai, tá bom aqui, eu tô nas irmãs, eu tô no ministério de louvor, eu cuido das crianças. Amém, igreja, não estou aqui, não sou contra isso, também já participei e participo, né, se for necessário, porque é um tempo para todas as coisas, né? Nós vivemos, eu estou num tempo de transformação, sabe, de mudança na minha vida, e constantemente você também está, né? Diariamente, como no vídeo passado eu falei sobre recomeçar, né? Recomeçar com coisas novas, sobre você deixar o pecado de lado, as tentações de lado, e você olhar para o reino, olhar para Cristo, né? Você vencer as tentações. Então é sobre isso. Então o que acontece? Deus não nos chamou para que a gente venha ficar num lugar estagnado, ter paz, né? Ele não veio para trazer a paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E se nós vencermos até o fim, Ele nos dará a coroa da vitória. Então Deus, Ele tem um chamado e um propósito na minha e na tua vida, a gente não entende. Às vezes você vai para um lado, você vai para o outro, e muitas das vezes você só quer ficar só nesse teu chamadinho aí. Não, deixa, tô aqui quietinha, né? Não quero saber de compromisso. Não, Deus me livre. Ai, receber uma proposta, Deus abriu uma porta. Talvez a oportunidade seja hoje, você perdeu essa oportunidade, sabe? Essa oportunidade de mudança, que nem como eu falei, eu nunca tive quebração de cara, eu nunca fui humilhada, sabe? Deixada. Ai, meu Deus, que faltou isso, faltou aquilo. Deus, Ele sempre preparou tudo. Com as minhas condições? Não, igreja. Porque se fosse com as minhas condições, com a minha ótica, da visão que eu tenho hoje, eu não conseguiria. Sem o meu Deus, não. Sem o direcionamento do Espírito Santo, eu jamais conseguiria estar onde eu estou aqui. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Até quando? Até quando o meu Deus permitir. Sabe, porque as pessoas precisam entender que quem manda na minha vida é Deus, quem manda na tua vida é Deus. Mas nós sabemos que tem os curiosos, aonde você está, o que você está fazendo, o que o teu esposo está fazendo, os teus filhos, só quer curiar a nossa vida e não entendem o propósito. Sabe, eles ficam questionando, como o salmista mesmo, por que está batido a minha alma, por que te perturba dentro de mim? Às vezes eu ficava falando isso, eu chorava, ficava desesperada, angustiada, mas quando eu passei a entender, olhar só um pouquinho para trás do que Deus já fez, através da minha vida, através do propósito que Ele me colocou em cada lugar, com pessoas, com almas, hoje eu não questiono mais a Deus, hoje não. Hoje eu falo que eu vivo totalmente dependente desse Deus que tudo faz. Eu sei que às vezes é difícil você sair de um lugar onde você tem o conforto, como eu falei, você está perto dos seus irmãos, da sua família, da sua parentela. Isso dói, isso aperta, machuca, mas eu nunca estive só, né? Deus sempre enviou pessoas para estar comigo, sempre me apresentou propósitos de vida. Eu tenho pessoas como filhas na fé, né? Como irmãs na fé. Pessoas de família mesmo, que a Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Isso é uma verdade. E como eu falei, tem poucos que estão do seu lado. E o salmista vai nos dizer assim, igreja: quando me lembro disto, dentro de mim, me derramo a minha alma, pois havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e com a multidão que festejava. E mesmo assim se perguntava, por que está batido a minha alma? Quantas vezes eu não já falei isso para Deus? Quantas vezes? Porque eu não entendia. Eu não entendia. Um dia como Deus me falou, vou te levar para vários lugares, para várias cidades. E realmente, eu tenho conhecido cidades, pessoas, almas, propósitos. É que nem eu falei, às vezes a gente quer ficar estagnado, me deixa aqui. Você só fica ali naquela vida e não tem evolução nenhuma. Deus não te chamou para ficar dentro da igreja, só ali. Eu não faço a obra só dentro do templo, eu faço fora a igreja. Eu tenho, campanhas dentro do meu lar, com pessoas que, que Deus ele está resgatando, que Ele resgatou do lamaçal do pecado.
sabe, pessoas que já estavam desistindo até da sua própria vida, sabe, Deus ele traz até a mim, sim, ele me tirou do meu aconchego e me levou para outros lugares. Ali eu tive estudo com mulheres, eu tive experiência com mulheres tanto mais velhas do que eu, como mais novas, que eu falei, eu tenho mães na fé, eu tenho filhas na fé, e hoje eu passei a entender o propósito lindo que Deus tem na minha vida. É fácil? Não é. Não é fácil. Eu não vim aqui só para colocar o meu rostinho aqui e ficar falando as palavrinhas para tentar acalentar teu coração ou tirar alguma lágrima de você. Não, eu não vim para isso. Não foi para isso que Deus me chamou. Não é para isso que o Senhor quer me usar. Eu sei que esses vídeos têm alcançado muitas vidas, muitas almas e tem transformado pessoas. O Evangelho, como eu falei, ele é transformação, sabe? O Evangelho, ele é mudança de vida. Ele é novidade de vida, nós temos que viver esse evangelho, igreja, sabe, é mudança de caráter, é você deixar a velha pessoa e se transformar numa nova pessoa, deixar a velha criatura lá atrás e viver as coisas novas. O Senhor, ele tem novidade de vida, mas tem pessoas, muitas das vezes você quer ficar ali estagnada, sabe, plantada num lugar e não quer sair. Deus tem te dado oportunidades, ele tem te mostrado o caminho e você tem medo de enfrentar esse caminho. Sabe, não é porque eu já acostumei a vivenciar mudanças, não. Eu sempre eu procuro estar preparada para o novo de Deus na minha vida. Eu acho que é por isso que Deus ele já fez tantas coisas e eu enfrentei tantas coisas para chegar até aqui, sabe, com dificuldade, com indiferenças, com questionamentos. Ai, Lili, por quê? Ai, por quê? Que nem eu falo, uns eu dou ouvido, outros não, porque eu sei quem realmente está do meu lado. Eu sei quem realmente torce por mim. Entendeu? Então, o Evangelho é transformação, é você ser separado do mundo, é você ser luz do mundo, é você levar a palavra de Deus para aqueles que estão caídos, machucados. É como a palavra do Senhor diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, né, e oprimido, que eu vos aliviarei. Então o Senhor, ele me envia para isso. Eu nunca contei isso aqui, eu sempre deixei uma palavra, né, para o teu coração nesse dia de hoje, mas essa é a realidade da minha vida, Nos lugares que Deus tem me colocado, eu tenho levado o Evangelho. E não, eu vou te falar, não tem aquele ditado ou texto, sei lá, alguém que fala que você não precisa correr atrás das bênçãos, se você obedecer, elas correrão atrás de você? Igreja, eu vivo isso. Eu não preciso correr atrás das pessoas para falar, viu, você quer uma oração? Ah, irmãzinha, deixa eu te perguntar, você quer que eu passe uma revelação para você? Ah, deixa eu te perguntar, você precisa de alguma coisa? Não. O próprio Deus me envia a mim. Essas pessoas feridas, machucadas, perdidas, desanimadas, abatidas, triste, magoada. E eu sempre tenho uma palavra. Deus sempre me usa através da palavra dele para que essa vida venha a ser transformada, para que essa vida venha a ser restaurada, igreja. Ele tem usado a minha vida e deixa ele usar a tua vida também, sabe? E é isso, eu tenho hoje, eu aqui fazendo minhas coisinhas e eu tenho visto assim, até no meu trabalho também, até lá Deus tem me usado. Até lá, então é em todos os lugares que eu passo, às vezes dentro do mercado, né, Deus me usa, em todo lugar que eu passo. Então por isso que eu falo, Deus tem um propósito, aonde você andar, aonde você pisar a planta do seu pé, você vai ser bem sucedido, se assim você obedecer, e se você estiver atento à voz do Senhor Jesus, em todos os lugares, né, então é na minha casa, é na casa de Deus. E tem um louvor que eu estava ouvindo hoje pela manhã, que diz assim, ó, até baixar aqui o fundinho, que diz assim, quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir de que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Quantas vezes, né? Mas uma coisa eu quero te dizer, escute, Deus te ama assim como tu és. Quando eu percebi isso, e mesmo quando muitos dizem que
e não há mais solução, ó irmão, estende a tua mão e tente, igreja, para tentar uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Então, quantas pessoas já veio a mim querendo desistir de tudo? E eu falava para elas, tente mais uma vez, só mais uma vez. E eu, para a glória do Senhor Jesus, eu recebo mensagem hoje, elas falando que Deus mudou a vida delas, que sabe assim, que a situação é outra, que os pensamentos, as atitudes, sabe, através dos frutos do Espírito a qual nós estudamos, sobre a paz, sobre o amor, sobre a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Gente, isso é muito gratificante e eu tiro disso, sabe o quê? Tudo é para Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero te dizer, não se importe, né, com o que as pessoas dizem, né, ao seu respeito, ou o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Somente faça. Fazer o quê, irmã? Fazer aquilo que o Senhor te mandou você fazer, né? Ah, mas eu parei. Se levante e faça. Aquele que coloca a mão no arado, que colocou a mão no arado, não pode voltar atrás. Deus não conta com os covardes. Ele não conta com os covardes. E a Bíblia vai dizer também, a Bíblia não, um louvor que eu estava ouvindo, perdão, hoje pela manhã, não só esse, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Que é aquele nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Não tem nenhuma condenação, igreja. Se eu falo assim, se Cristo comigo vai, tome, eu irei. Aleluia, glória a Deus, eu irei. Eu lembrei do meu pai agora, homem. E é isso, nenhuma condenação há. Então, olhe para frente, faça a tua parte, faça aquilo que Deus ele te enviou para fazer, faça a vontade de Deus. A porta é estreita, o caminho é árduo, o céu é tomado à força. Sabe, muitos são chamados e poucos escolhidos. Bom, eu não quis ser só chamada, eu quis ser uma escolhida. Então, escolhido não tem escolha. E eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi para o céu, para o paraíso, né? Onde a palavra do Senhor disse que é onde não haverá choro, nem pranto, nem aonde Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. É esse lugar de paz. E não o lugar que a gente acha que tem paz aqui na terra, porque aqui a gente não vai ter, igreja. Porque nós sabemos que é cada vez pior. Não quero te desanimar não, mas é cada vez pior. Você sabe disso, eu sei disso. Essa palavra, um pouquinho do meu testemunho, meio por cima, viu? Porque mais pra frente eu conto com mais detalhes, né? Só para abrir mais a nossa visão sobre o que é evangelho, sobre para que o Senhor nos chamou, sobre transformação, né? Transformar o nosso caráter, transformar a nossa índole, transformar a nossa pessoa em Cristo, né? Porque a Bíblia fala, sede imitadores de Cristo, né? Meu Deus, eu fico procurando em quem é que eu posso me espelhar. É tão difícil, né? Meu Deus, em quem que eu vou me espelhar? São poucas. A gente consegue sim seguir o exemplo. Nossa, você ter orgulho de alguém. Poxa, eu tenho orgulho daquela pessoa, daquela mulher. A mulher é uma serva de Deus, é um homem de Deus, um caráter de respeito. São poucos, mas o meu maior espelho, sabe, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Ele quem me mostra, Ele quem me guia. Tenho palavras, se eu pudesse eu ficaria aqui a tarde toda falando. Mas é isso, fica essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, grandemente. Força! Deus ele tem o poder para transformar, tá bom? Ele faz, deixa Ele te enviar, deixa Ele te usar e você vai ver a glória de Deus. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.